Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Irmãos amados, fiquemos em pé, vamos dar início ao nosso culto, levando os nossos pensamentos ao Senhor em atitude de oração. Vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar o nosso irmão Álvaro para que ore ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 5 ao versículo 11, de forma alternada. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 ao versículo 11. Irmãos, vamos fazer a leitura alternada? Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Continuemos a ler, irmãos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o seu poder. Para
Irmãos, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Abramos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 12 ao versículo 16. Os irmãos podem acompanhar, sentados e silenciosamente, a leitura que farei. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus nos convida à obediência, não necessariamente a homens ou na presença de homens, mas em espírito e na presença do Senhor. Por isso, irmãos, reconhecendo que somos falhos mesmos e pecadores, vamos pedir ao Senhor perdão nesse momento. Curvemos as nossas cabeças e, após um momento de oração silenciosa, o nosso irmão presbítero Juscelino orará audivelmente. Oremos. É verdade, sim. É verdade, sim. É verdade, sim. Amém, sim. Amém. Irmãos, ainda nesse espírito de oração, vamos entoar o hino 74 do nosso inário, sinceridade. Vamos dizer assim: Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, Teu favor me estende aqui e aceita um pecador. Jesus.
Vamos ficar em pé, vamos abrir a palavra de Deus, uma vez mais, em Filipenses capítulo 2. Vamos ler o versículo 17 e 18 juntos? Leiamos. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém, amém. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, vamos continuar nosso período de adoração. Vamos cantar o Salmo 103. Depois nós entoaremos o Cântico de Lucas no capítulo 1. E encerraremos esse período de adoração entoando oferta de amor. Os irmãos que vieram prevenidos têm a oportunidade de, neste momento, depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Paz.
espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar.
Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 9. Hoje nós iremos expor a palavra do Senhor que está contida do versículo 30 ao versículo 41. Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao versículo 41. Esse texto nos fala sobre a humildade cristã e como nós, como cristãos, devemos ser humildes. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Todos os irmãos encontraram? Irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente a leitura que eu farei da palavra de Deus. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E, trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, e o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo em seguida possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, amém. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a instrução para a palavra do Senhor que será pregada neste momento. Presbítero Luiz Carlos, o senhor pode fazer essa oração, por favor? Oremos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Um certo sábio disse certa vez que a humildade é uma qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Você entendeu? O que é caracterizado por uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde não quer ser melhor do que ninguém.
não quer tomar o lugar de ninguém, e nem faz, irmãos, projeções sobre outras pessoas. Isso é que é humildade. Isso é que é uma pessoa que é humilde. Irmãos, a humildade, embora ela seja muito falada, mas, sem dúvida nenhuma, a humildade é uma das virtudes mais dificilmente cultivadas. Ela é muito difícil de ser cultivada, irmãos, porque a nossa natureza, ela não é uma natureza humilde. Por conta do nosso pecado, nós não gostamos da humildade. Nós gostamos mesmo do orgulho. Nós gostamos da honra. Nós gostamos mesmo da altivez. Nós gostamos do primeiro lugar. Nós gostamos mesmo dos holofotes. De maneira, irmãos, que nós não gostamos muito da humildade. Eu estava pensando, eu disse assim, já pensou se aqui na nossa igreja a gente colocasse hoje pela manhã uma placa aqui, ou um cartaz, ou alguma coisa do tipo, dizendo assim, hoje à noite nós vamos falar sobre humildade. Irmãos, vem cá, vocês acham que viria algum visitante aqui na igreja, nessa noite, do ponto de vista humano, para ouvir falar sobre humildade? Vocês acham? Se eu fosse falar sobre amor, é possível que algumas pessoas viessem. Se eu fosse falar sobre outras virtudes, talvez até algumas pessoas viessem. Mas, irmãos, eu acho que nenhuma virtude tem uma propaganda mais fraca do que essa, humildade. As pessoas, elas não gostam da humildade. E, infelizmente, irmãos, isso é uma característica da nossa condição e da natureza humana pecaminosa. Entretanto, irmãos, a humildade, ela é um dos fundamentos da nossa santificação. Nós não seremos santos, irmãos, e não experimentaremos a ação do Espírito Santo em nossa vida, a menos, irmãos, que este mesmo Espírito Santo haja em nós com humildade. Na verdade, a humildade, ela é uma característica de todo cristão. Se você vai ler, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo começa o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças. Ele vai falar ali as bem-aventuranças, e cada uma daquelas bem-aventuranças se constitui nas características do crente. Você quer ver um crente? Veja o que tem lá nas bem-aventuranças, a partir de Mateus, no capítulo 5, versículo 1, e os versículos seguintes. Aquilo ali é a característica de um cristão, de um crente. E lá no versículo, irmãos, de número 3, o Senhor Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é um cristão? Qual é a característica que marca aquele que é um crente? De acordo com o Senhor Jesus Cristo, é alguém que é humilde de espírito. Ou seja, não é alguém que se acha bom demais. Alguém que chega assim para mim e diz assim, pastor, eu não sei ainda porque o senhor não olhou para mim e não me deu um cargo grande na igreja. Eu não sei porque os irmãos ainda notaram a minha habilidade, como eu sou uma pessoa capaz. Não, o humilde de espírito é uma pessoa que olha para si mesmo e diz assim, pastor, eu não me vejo capaz de fazer qualquer coisa. Mas eu confio no Espírito Santo que Deus vai agir na minha vida e vai me capacitar a fazer tal coisa, entendeu? A pessoa que é humilde de espírito, ela olha para si mesmo e ela não vê que tem grandes capacidades, grandes qualidades, ela não se acha melhor do que outras pessoas e nem tenta se projetar em cima de outras pessoas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse que bem-aventurados eram os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. E é por isso que em seguida, ele vai dizer assim, todo que se exalta será humilhado, e todo que
se humilha, será exaltado. E é por isso que Tiago, meio irmão do Senhor Jesus Cristo, ele escreve assim na carta dele: irmãos, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vocês entenderam? A humildade é uma característica do cristão. A humildade é uma característica do crente. E eu gostaria, irmãos, de dizer para nós que nós devemos aprender, através da atuação do Espírito Santo, a sermos pessoas humildes. E é difícil, eu já lhe falei, porque isso vai de encontro à nossa natureza. A gente, por natureza, nós não somos humildes. Nós nos achamos bons demais, do ponto de vista da nossa natureza pecaminosa. Mas para o cristão, a humildade é algo que ele deve aprender, é algo obrigatório, mas difícil de ser aprendido. A humildade é uma coisa tão difícil de ser aprendida, que quando você pensa que aprendeu a ser humilde, aí você logo descobre que você não é. Porque quem é humilde não acha que é humilde. Você entendeu? Então a humildade é uma coisa muito difícil. Mas como cristãos nós precisamos fazer isso. E esse era o grande desafio, por exemplo, dos apóstolos. Os apóstolos, eles foram criados dentro do contexto do judaísmo, da religião judaica daquela época, e os judeus, religiosamente falando, eles se achavam melhores do que todas as pessoas do mundo, inclusive do ponto de vista moral. E os apóstolos foram criados dentro desse contexto religioso. E o Senhor Jesus Cristo estava treinando os apóstolos para serem os seus proclamadores do Evangelho. De tal maneira que, irmãos, que antes deles saírem pelo mundo proclamando o Evangelho, eles deveriam aprender algumas lições. E a partir de Marcos capítulo 9, a gente vai ver várias lições que o Senhor Jesus Cristo vai dar para os apóstolos. Mas qual é a primeira lição que o Senhor Jesus Cristo vai dar para os seus apóstolos? E qual é a primeira lição que o Senhor Jesus Cristo vai dar para mim e para você, para sermos úteis dentro do seu reino? É a humildade. Você quer ser uma bênção na vida de outras pessoas? Você quer ser usado da parte de Deus na vida de outras pessoas? Você tem que aprender essa lição, que é a lição da humildade. E o Senhor Jesus Cristo aqui mostrou 4 maneiras pelas quais a humildade é demonstrada. A primeira delas foi através de uma profecia, tá? Preste bem atenção. 4 maneiras que o Senhor Jesus Cristo mostrou a humildade. A primeira delas foi através de uma profecia. Ele profetizou a sua morte. E a morte de Jesus é o maior exemplo de humildade que já existiu. Esse é o primeiro meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo nos falou sobre humildade. A segunda forma que ele nos falou sobre a humildade foi no preceito, ou seja, numa ordem. Ele disse que aquele que quisesse ser o primeiro deveria ser o último e deveria ser o servo dos demais. Esse é um preceito. Terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele deu um exemplo de humildade. Que exemplo de humildade foi esse, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele pegou uma criança e deu um grande exemplo de humildade. Porque a criança, irmãos, a criança não tem nada para lhe dar em troca. Certo? A criança muitas vezes é até ignorada no meio de uma conversa com as pessoas. O Senhor Jesus Cristo usou aquilo como exemplo para mostrar como nós devemos ser humildes. Em último lugar, ele deu mais um exemplo para nós, ou seja, algum meio para nos ensinar a humildade, e foi, em quarto lugar, através da experiência. Havia lá uma determinada pessoa desconhecida que estava expulsando demônios em o nome do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos não gostaram muito, não. E o Senhor Jesus Cristo corrigiu o pensamento deles, dando uma lição de humildade para eles. Então, essas são 4 maneiras pelas quais o Senhor Jesus Cristo nos ensina a humildade. Eu vou expor esse texto hoje à noite, irmãos. E eu espero que o Espírito Santo haja em nossos corações à medida em que a palavra dele for pregada.
Para que nós possamos, irmãos, crescer em santidade, consequentemente sermos humildes, na firme expectativa que nosso é o reino dos céus. Amém? Vamos então voltar os nossos olhos para o versículo 30. Nós vamos fazer a leitura do versículo 30 e 31. Nós vamos ver a humildade através de uma profecia, a profecia da crucificação. Os irmãos encontraram o versículo 30? Versículo 30. Diz assim o texto da palavra de Deus. Os discípulos estavam hospedados numa casa. Os versículos anteriores nos falaram a respeito disso. Então, o Senhor Jesus Cristo saiu dessa casa e diz aí o texto, ainda no versículo 30, que passavam pela Galileia e não queria, ou seja, Jesus não queria que ninguém o soubesse. Por que, irmão, Jesus Cristo queria que ninguém soubesse que ele estava passando pela Galileia? Por que, irmãos? Vamos lá. Porque por onde Jesus Cristo ia, Ricardo, a multidão acompanhava Jesus. E agora não era o momento mais de falar às multidões, era o momento de treinar os 12 apóstolos. Porque daqui a pouco Jesus Cristo vai morrer na cruz do Calvário. E antes dele morrer na cruz do Calvário, ele tem que ensinar àqueles que irão sucedê-lo aquilo que eles deveriam viver e aquilo que eles deveriam pregar. Entenderam, irmãos? Então Jesus Cristo não queria que ninguém soubesse que ele estava passando pela Galileia. Por quê? Por causa do treinamento dos apóstolos. Isso fica muito claro aí no versículo de número 31. Veja só. Por que Jesus Cristo não queria que ninguém soubesse? Veja só, leia comigo. Porque ensinava aos seus... Porque ele queria ensinar os seus discípulos. Está claro aqui. Não era o momento de falar às multidões. Era o momento de ensinar aos discípulos. Ele lhes dizia o quê? Leia comigo. O filho e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte. Muito bem, aqui nesses 2 versículos, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina a humildade. Ele nos dá o maior exemplo de humildade que em toda a história a humanidade já presenciou. Que exemplo é esse, irmãos? Ele está se referindo àquele grande dia em que ele será capturado pelos seus inimigos, ele será julgado pelas autoridades romanas e depois crucificado pelos nossos pecados. O Filho do Homem vai passar por isso, disse o Senhor Jesus Cristo. E ele é esse Filho do Homem, porque lá em Daniel, no capítulo 7, diz que o Filho do Homem é o Messias. E aí você lembra que lá atrás, Pedro já havia dito, né, acerca do Senhor Jesus, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias. Então, os apóstolos sabiam que Jesus Cristo é o Messias, eles sabiam que Jesus Cristo era aquele que o Antigo Testamento havia profetizado. Eu acredito, irmão, que é melhor desligar lá na chave. É lá na chave. É mais prudente. Tá? Irmãos, vocês entenderam aqui o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo, meus amados irmãos? A chave é lá, amado Abimael. É lá no quadro. A gente faz aqui ao vivo mesmo, tá, irmãos? Hoje, quando acontece esse imprevisto, a gente tem que fazer ao vivo mesmo, tá? Ok? Mas nós vamos cultuar mesmo assim. Tá? Então, irmãos, os apóstolos sabiam que Jesus Cristo era esse Filho do Homem, que o texto aqui trata. Sabiam. Entretanto, irmãos, diz o texto da palavra de Deus, aí no versículo 32... que eles não compreendiam o fato de que Jesus Cristo estava lhes ensinando que ele veio para morrer. Veja só, versículo 32. No versículo 32 diz que eles, ou seja, os discípulos, contudo não compreendiam isto, ou seja, a morte de Jesus, e temiam
interrogá-lo. Eles não conseguiam compreender essa ideia de que o Messias teria vindo para morrer. Porque, sabe, irmãos, na cabeça deles, o Messias, ele viria como um grande homem, com muito poder, viria como um vitorioso para derrotar os inimigos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chega para os apóstolos e diz assim, ó, eu vim para morrer, eu vim para ser crucificado, ou seja, a morte mais terrível, mais humilhante de todas, os apóstolos começam a entrar meio em parafuso e dizer assim, mas como? Como isso é possível? Que história é essa de morte? Que história é essa de cruz? Vocês entenderam, meus irmãos? E aquilo era tão difícil para eles que, salvo engano, o Evangelho de Mateus diz que quando o Senhor Jesus Cristo falou que iria morrer na cruz, eles ficaram tristes. Sim, porque você escuta um negócio desse, é um negócio muito triste. E o texto aqui de Marcos diz que eles temiam perguntar ao Senhor Jesus Cristo alguma coisa. Por quê, irmãos? Porque aquilo era tipo um mecanismo de defesa. Quando a gente se sente triste, quando a gente recebe uma notícia, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas, quando recebe uma notícia triste, ela não procura ficar sabendo de muitos detalhes, não. Aquilo já é tão triste que a pessoa começa a ficar em silêncio, né? Então, diz o texto aqui da palavra de Deus, que eles não compreendiam por que é que Jesus Cristo tinha que morrer. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele compreendia muito bem. Por que é que Jesus Cristo compreendia muito bem, irmãos? Porque ele aceitou fazer parte do plano eterno de Deus. Ele tinha que morrer na cruz pelos nossos pecados para salvar-nos da ira eterna de Deus. E por isso, em vez de resistir à cruz, em vez de fugir da cruz, em vez de escapar à cruz, ele foi até a cruz. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele não demonstrou nenhuma raiva, nenhum ódio. Pelo contrário, lá na cruz do Calvário, quando ele estava pregado naquela cruz, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você entendeu? Esse é o grande exemplo de humildade que nós podemos ver, porque ele era o grande Rei da Glória. Ele mesmo disse que, se ele quisesse, ele poderia clamar em um exato momento que várias legiões de anjos iriam ao seu socorro, iriam libertá-lo daquele madeiro. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele se entregou em nosso lugar, mesmo sendo o Rei de toda a glória. E é essa a lição que os discípulos precisavam aprender. O Senhor Jesus Cristo, ele nos diz que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. De tal maneira que se o Senhor Jesus Cristo passou por toda aquela humilhação, ele teve humildade para passar por meio daquilo tudo, nós também, meus irmãos, eu e vocês, nós precisamos também ser humildes como Jesus Cristo foi. Porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós também devemos seguir o seu exemplo. Volte os olhos agora para o versículo 33. Agora nós vemos a humildade sendo demonstrada não através de uma profecia, como há pouco, mas agora através de um preceito ou de um princípio. Veja só o versículo de número 33. Diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles perguntaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Isso que é muito interessante, irmãos. Diz aqui o texto da palavra de Deus, irmãos, que os discípulos saíram do lugar onde eles estavam, e diz aqui o texto que eles foram para Cafarnaum, que era um lugar muito conhecido de todos eles. Do lugar onde eles estavam para Cafarnaum, era em torno aí mais ou menos de uns 20, 30 quilômetros, meus irmãos.
Mais ou menos isso. Então imagine você andando 20, 30 quilômetros a pé. Então você vai gastar um tempinho, não é? Para andar 20, 30 quilômetros. E diz aqui o texto, irmãos, que no meio desse caminho, andando 20 ou 30 quilômetros, diz o texto da palavra de Deus que houve uma controvérsia entre os apóstolos. Qual era a controvérsia entre os apóstolos? Quem é o maior? Ou seja, quem é o mais importante entre nós? Quem é o líder entre nós? Entendeu? Era essa a questão, né? Então, eles estavam, irmãos, agindo como pessoas orgulhosas. Eles eram pessoas competitivas. Eles eram pessoas que estavam sendo egoístas. Eles queriam, na verdade, posição, autopromoção, queriam cargos. E eles sabiam, irmãos, que isso era uma coisa errada. Tanto é que eles sabiam que isso era uma coisa errada, que diz o texto da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo interrogou-os perguntando o que é que eles estavam conversando. E eles ficaram, irmãos, em silêncio. Não mentiram, mas mentiram. E diz aqui o texto da palavra de Deus que eles queriam ser honrados, conhecidos, né? Lucas capítulo 9 diz que o Senhor Jesus Cristo conhecia aquilo que eles estavam fazendo. O Jesus Cristo conhecia os seus corações. E por isso o Senhor Jesus Cristo deu uma grande lição para eles. Versículo 35, veja só. Veja só o versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o que, irmãos? O último e servo de todos. Esse versículo aqui, irmãos, diz o preceito do Senhor Jesus Cristo, o princípio. Ele está mudando aqui aquilo que era o pensamento dominante dos seus discípulos. Na cabeça dos discípulos, aqueles que eles chegassem ao consenso do que fosse o maior, o mais importante, esse que deveria ser o líder. Mas de acordo com o Senhor Jesus Cristo aqui, era diferente. Ele sentou, diz aqui o texto, essa é a posição rabínica, que naquela época os rabinos, quando iriam pregar, ensinar alguma coisa, eles sentavam para ensinar. E quando ele senta, ele diz assim: qualquer um que quer ser o primeiro, deve ser o último de todos e servo de todos. Em outras palavras, preste bem atenção, o que é que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim: apóstolos, vocês aí, cada um de vocês quer ser o primeiro, não é? Vocês querem ser honrados, não é? Vocês querem ser reconhecidos, não é? Então entendam uma coisa, que o reconhecimento vem através da humilhação, através da humildade, através do serviço. Irmãos, todos nós sabemos isso por experiência própria. Olha, todos nós, irmãos, gostamos e privilegiamos pessoas que não se acham melhores do que nós, não é? Todos nós gostamos de pessoas que falem do nosso mesmo nível, e inclusive que nos sirvam. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? Dá um exemplo aqui. Eu lido com docência já há muito tempo, muitos anos. Na verdade, eu nunca parei de estudar na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, eu estudo. Eu nunca parei de estudar. Em algum momento da minha vida, eu sempre estive mexendo em algum curso. Nunca parei de estudar. E eu tenho uma impressão dos meus professores. Eu já tive ótimos professores. Aqueles professores que se acham bons e são bons, mas que se acham sábios demais, que não dão oportunidade para o aluno expressar nada e que muitas vezes querem ser obedecidos e até mesmo serem respeitados por aquilo que eles são e pelos seus títulos, e querem que os seus alunos o admirem por aquilo que ele tem academicamente.
esse professor geralmente ele não é muito bem visto. Mas aquele professor que desce para o nível do aluno, fala no nível do aluno, deixa o aluno tirar as suas dúvidas, que se esforça para o bem do aluno, para se tornar mais fácil para o aluno, esse é o professor que a gente gosta, é ou não é? Esse é o professor que a gente almeja ter, esse é o professor que a gente gostaria de aplaudir. Talvez ele não saiba tanto como o outro, mas esse é que a gente gosta mais. Então, irmãos, a ideia é o seguinte: você quer ser abençoado, você quer ter o primeiro lugar, você quer ser reconhecido pelas pessoas, não procure ser o primeiro, não procure ser o líder, procure servir, e Deus muito lhe abençoará. Recentemente, no meio do ano, eu fui convidado para pregar num congresso de jovens. E quando eu cheguei nesse congresso de jovens, foram me apresentar. E um irmão muito amado, muito querido, começou a me apresentar. E ele me apresentou em termos tão elogiosos, irmãos, que eu fiquei pensando assim em mim mesmo. Eu digo, meu Deus, eu sou isso tudo mesmo que esse homem está dizendo. Meu Deus. Aí eu disse, isso mais atrapalha do que ajuda. Quando eu peguei o microfone, irmãos, com sinceridade, eu peguei o microfone e eu digo, irmãos, vamos orar. Aí eu orei dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou ninguém. E se eu sou o seu servo, Senhor, é por tua graça e por tua misericórdia, porque eu sou um pobre pecador, eu sou carente do Senhor, eu dependo de ti. Entenderam? Nós devemos, irmãos, ter uma postura de humildade. Se nós queremos de fato ser reconhecidos pelas pessoas, se é isso que a gente busca, a humildade é o caminho. Mas a pessoa humilde nem isso busca. Isso acontece normalmente, tá? Irmãos, isso tudo é o exemplo que o Senhor Jesus Cristo está dando. A minha oração é que Deus possa nos abençoar para que a gente tenha esse exemplo de humildade, da cruz, esse exemplo de toda a sua vida. Espero em nome de Jesus que nós possamos continuar essa exposição na próxima semana, em momento adequado, em condições mais adequadas. E nós tiraremos muitos ensinamentos da palavra de Deus em seguida. Amados, fiquemos em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo exemplo maior que é o Senhor Jesus Cristo de humildade. Obrigado porque Ele deixou as mansões celestiais para vir até nós e nos servir. Ele nos serviu tantas vezes, ó Deus. A palavra do Senhor nos conta que Ele lavou os pés dos seus discípulos. Que tão grande humildade. Ele multiplicou pães e peixes, ó Deus, Ele nos serviu, que grande humildade. Ele nos serviu a ceia do Senhor, o seu corpo e o seu sangue, ó Deus, que grande humildade. E nós não somos, ó Deus, maiores do que Cristo, nós queremos ser como Cristo. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir, quebra o nosso orgulho, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos conduz, ó Deus, durante esta semana para a honra e glória do Senhor, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Ide em paz, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amados, podeis tomar assento.